Olá, pessoal. Boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu tinha esquecido de me colocar aqui na tela, né? E estamos aqui mais uma quarta-feira para o nosso Servir Planetário. Espero que todos estejam bem. Quem quiser comentar como está se sentindo, de onde está falando. E hoje a gente queria deixar aqui também um abraço especial, né, para Doralice Gouveia de Medeiros, que está fazendo 89 anos e está nos ouvindo aqui na live. Então, parabéns, parabéns, dona Doralice, e muita saúde, muitas felicidades. O assunto que a gente traz para hoje, né, eu tô até rindo aqui porque veio com uma intensidade tão grande para a gente comentar sobre isso hoje, que a maioria das vezes que eu fui buscar a conexão, eu tive até que dar pequenas risadas, assim, né? Mas é sobre autocuidado. E a jovem que deu certo, exatamente, como a Juliana lembra que a gente comentou isso numa live, que os idosos de hoje são os jovens que deram certo, né? A gente comentou isso numa oportunidade. Por que a gente vem comentar sobre autocuidado? Eu vou trazer algumas vivências, algumas coisas nossas daqui, para que cada um busque as suas reflexões. Esse vai ser o objetivo de hoje, né? Ficou bem claro aqui pelas nossas vivências aqui. O que acontece, né? A gente está passando aqui nos últimos dias, eu e a Fernanda aqui, pequenos resfriados, né, com o Pedro. Primeiro era com o Pedro, depois com a Maria, né? E a Maria tem aquele padrão dela, que ela desenvolve aquela febre, né, que sobe muito rápido, e que numa última oportunidade que teve, ela chegou a convulsionar. Talvez muitas pessoas recordem disso. Então tem acontecido isso de novo, né, com ela, só que a gente está controlando essa subida, né, e diante disso tá sob controle. Porém, a gente não tem dormido direito, a gente tem feito muitas coisas, né? E chegou hoje que bateu, né, aquele cansaço aqui na gente, um cansaço bem grande. Ontem, talvez algumas pessoas estavam lá na aula Tira Dúvidas que a gente fez com o Pava, e o que aconteceu, né? Eu estava mais cansado, o Pava foi falando mais, eu fui só complementando algumas coisas para quem acompanhou por lá. O que acontece, né? Então, eu fui buscar as conexões, porque no ditado que a gente tem aqui no Rio Grande, a gente diz assim, está na capa da gaita. Então, dá para dizer assim, eu estou na capa da gaita, né? Porque para completar, hoje ainda deu uma distensão aqui, né, que eu não consigo nem mexer direito o meu pescoço. Aí eu fui buscar as conexões e eles passaram, né? Você precisa ter autocuidado, né? E quando a gente vai buscar os primeiros entendimentos, então, ok, né? Autocuidado, precisa descansar, precisa se cuidar, precisa fazer isso. É exatamente o que a gente entende e precisa. E aí eu vi, bom, então, só o chassi do grilo, né? Então, acho que eu vou mandar uma mensagem lá e a gente vai cancelar, né, o Servir Planetário. Não é isso. Não é isso que é você ter o autocuidado. Até porque você nem tem muita coisa, né? E tem muita gente que precisa muito mais, né? Então, isso não é motivo para a gente cancelar nada. Tá, mas o que é para eu fazer então, né? E eles falam, não, até porque quem sustenta, quem ancora o servir planetário aqui são eles, né? São eles. E o que acontece? Aí eu fui questionar um pouco mais algumas coisas sobre esse autocuidado, para chegar num ponto aqui que é exatamente o que a gente queria colocar para que cada um possa refletir. O nosso autocuidado, que a gente entendeu, é excesso de atividade mental. Mental. Foi essa conclusão que a gente chegou. Para quem me conhece, assim, desde muito pequeno, é como se a minha cabeça não para um minuto, ela não para um minuto, eu fico cuidando as coisas de todo mundo,
fica maquinando, né? O sistema fica maquinando o tempo inteiro coisas. E é isso que eles passaram aqui para a gente, né? Você precisa voltar para a presença, desligar um pouco a mente, parar de ficar alucinado nessas coisas que você está fazendo. Para dar um exemplo assim, eu sei melhor as coisas que a Fernanda precisa fazer do que ela. Né? E aí acabou trazendo uma lembrança, né? Uma lembrança que isso também faz parte de autoconhecimento, por isso que a gente quer falar um pouco sobre isso, para que cada um possa buscar as suas coisas. Uma lembrança veio hoje justamente para eu entender o que é isso. Quando o Pedrinho nasceu, ele nasceu e já foi direto para a UTI. Né? E a gente, então, passava o dia lá na UTI, se revezava, né, com a Fernanda, para ficar lá com ele, ficou um mês na UTI. Então, eu ficava prestando atenção em tudo que tinha lá. E, se eu não me engano, eram 9 crianças, elas ficavam dispostas na sala como se formasse um círculo, né? E no centro tinha uma mesa lá, que era da equipe de enfermagem, ficava lá como é que chama, o prontuário, todas essas coisas lá. E eu ficava lá, cuidando tudo, né, atento. Eu que passava o mamá do Pedro pela sondinha que ele tinha, enfim, várias coisas. Até que um dia trocou o turno da enfermagem, estava eu e a Fernanda lá, chegaram as enfermeiras do turno, começaram com os papéis, a olhar os prontuários, se fazer perguntas, e até que eu levantei e disse, não, aquele bebê trocou a dieta, aquele outro não sei o que, fui explicando todos os bebês. E a Fernanda me chamou e falou, para, o que você está fazendo? Você não trabalha aqui. Você não trabalha aqui, por que você faz essas coisas? Eu disse, mas elas não sabem. Eu disse para elas, não, elas estão procurando ali, eu quero ajudar elas para facilitar. Ela falou, não, mas você não pode fazer essas coisas. E essa memória, ela veio hoje de volta para mim, porque precisa ter esse negócio da gente controlar a nossa atividade mental. É essa chave, é esse ponto que a gente queria chegar. Essa memória veio para mim porque ela mostra que muitas das coisas que às vezes eu fico ansioso, preocupado, jogando, né, a atenção, a atividade mental, elas não necessitam daquele movimento e daquele barulho todo. E a gente vem, em algumas semanas aqui, fazendo muito disso. E por que eu comentei que daí agora, para completar, teve o Pedro, né, resfriado, agora a Maria, porque aí vai chegar num ponto, quando a gente realmente precisaria usar da nossa energia, das nossas coisas, que ela acaba acumulando, né? E você acaba chegando nesse estado que eu acabei de comentar agora há pouco, que é o estado de exaustão, de capa da gaita, né? Para trazer uma gíria que é mais aqui do Rio Grande. Então, quando a gente vai buscar essas reflexões, né, junto, que nem eu fui buscar com a espiritualidade, esse autocuidado, esse entendimento, esse autoconhecimento, a gente precisa se entender, a gente precisa fazer pequenas retrospectivas, e às vezes não precisa nem ser muito grande, para que a gente possa entender que movimentos a gente está fazendo, né? Que movimentos a gente está fazendo, aonde a gente está jogando nossos pensamentos, porque a gente comentou até numa live anterior que uma das coisas que mais gasta energia é pensar. Pensar, 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 pensar. Você ficar pensando, além de te tirar do estado de presença, é uma das coisas que mais gasta energia. Mais gasta energia. E, diante disso, esse autocuidado, a gente até comentou em algumas lives que é interessante, né, nós buscarmos coisas que nos tragam uma sensação, né, de paz, fazermos algumas coisas que a gente gosta. Eu até comentei sobre a questão que eu iniciei lá com a criação das abelhas sem ferrão, e que isso fazia
muito bem para mim, que eu ia lá, ficava cuidando delas, me trazia para um estado de presença, de calmaria, era tipo uma terapia, é uma terapia, na verdade, mas além de tudo, né, ainda está contribuindo com a natureza, enfim, é uma coisa que eu gosto bastante ali, de observar elas, de ficar cuidando elas. E dentro dessa autoanálise, eu fui entender também que fazem algumas semanas que eu não fui mais fazer isso. E aí você consegue pegar na reflexão, nessa observação, que tem a ver com o autocuidado, do que você está fazendo. Então, peraí, eu parei com várias coisas, né, que eu estava fazendo, e realmente é um excesso de atividade mental, é um excesso de ficar pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, e na verdade isso nem tá, a maioria dessas coisas nem tá sempre na minha mão, né? Ou cada um pode levar para si na nossa mão, né? Então, na nossa mão, que eu digo, de você estar no seu alcance, no seu poder de estar resolvendo aquilo tudo, ou de estar movimentando uma energia naquilo tudo. Então, esse, como é que a gente pode dizer, pedido da espiritualidade, quando, para mim, aqui nas conexões que eu fui fazer, e estendendo para todos, é para que a gente possa chegar naquele ponto que a gente sempre, por isso que às vezes eu estou até rindo um pouco, né? A gente chegar naquele ponto da gente ser gentil com nós mesmos. Não significa que você vai ficar descansando o tempo inteiro, ou precisa ter espaços prolongados de descanso. Às vezes pode até ser que tenha isso, né? Mas para você analisar quais as coisas que às vezes você está deixando de lado, que estão te fazendo bem, que estavam te fazendo bem, no que você anda pensando, como você anda gastando essa energia, né? Isso é coisa de Gêmeos, eu acredito que é mais intenso em Gêmeos, né? E que em outras pessoas, mas outras pessoas vão ter também. Por quê? Né? Tem um ponto bem importante quando a gente pega essa questão da astrologia, que pegar a minha configuração astrológica aqui para dar de exemplo para vocês. Eu tenho o Sol em Gêmeos, né? O Sol em Gêmeos, ele vai trazer essa personalidade. Porém, existe um mapa completo ali que vai traçar todas as suas características. Se eu não me engano, tá? Me corrijam se tiverem pessoas que entendam bem. Se eu não me engano, a questão que traça a personalidade das pessoas é o Sol, a Lua e o Ascendente. Acho que é mais ou menos isso. Daí tem outros, né, outras configurações ali que são outras coisas, mas a personalidade é mais ou menos isso. Então, eu, por exemplo, tenho Sol em Gêmeos, Lua em Câncer e Ascendente em Peixes, né? Fora todos os outros que têm Câncer lá também. Então, dá para dizer assim, existe muita água no meu mapa. O que seria água, né? A água são as emoções, é outra parte. O ar é o negócio do pensamento, que é aí que liga com essa parte mais geminiana, né? Gêmeos, Aquário e Libra, que tem essa parte do ar, né? E então a gente precisa, não dá para, vamos dizer assim, jogar a culpa no signo, né? Porque o signo, ele seria uma característica, é o Sol, né? Naquela casa, né? Então a gente precisa se conhecer de uma forma mais ampla, né? Mas sim, esse excesso de pensamento, né, esse excesso de gastar a energia, muitas vezes até de forma desnecessária, com excessos de pensamento, é uma das coisas que mais gastam energia, né, gente? Né? Então, às vezes a gente nem fez atividades físicas, né, que exigem movimentações físicas, e isso a gente sabe, né, porque por várias pessoas que mandam vários comentários, né, que estão várias outras formas, né, de expressar isso, e que nem estão fazendo coisas diferentes ou prolongadas que envolvam atividade física. Então, o cansaço, ele vem muito mais mental, ele vem muito mais de gastar energia, né? Fora que a gente nem está colocando nesse contexto todo, né, mas a gente pode colocar nesse contexto todo,
a questão também da energia que está adentrando aqui no planeta, né? Nós viemos aqui 2 semanas direto de energia muito alta. E se você não tem destreza, né? Se você não tem destreza numa habilidade, a gente poderia falar, até com essa palavra, de interagir com essas energias numa forma, vamos dizer, mais inteligente, uma hora você vai sentir alguma coisa nessa questão energética também. Então, trazendo esse contexto junto, porque ela se fez muito intensa nessas últimas semanas, a gente pode dizer, e a gente sabe que estas energias, elas ficam interagindo com a gente por um período de tempo prolongado. Dá um exemplo, se você pega um flash solar, uma entrada de ejeção de massa coronal muito grande, ou se você pega uma luz gama, em atividade aqui no planeta, que é o que a ressonância Schumann nos mostra, seguido, fosse um dia ter isso, você ficaria até uns 3, né, sob efeito destas energias. Agora foram vários dias seguidos. Então, quando você está, né, interagindo com uma, já tem outra, ela está sendo constante. Para quem se recorda, lá atrás a gente até comentava que nós estávamos fazendo um grande treinamento, né, porque ia chegar momentos que ia ter isso, que essas energias iam ser de forma mais constante e altas. Teve agora 92, né, 92 de pico na ressonância Schumann, só que ela não veio isolada, ela veio em conjunto com muitos outros dias que ela se fez estável em ressonâncias mais altas. Então, tudo isso a gente precisa estar colocando nesse contexto, só que, né, tudo isso tem a ver também com o quanto nós nos autoconhecemos, o quanto a gente entende sobre nós mesmos, né? Porque você vê que eu fui quase fazer um bate-papo aqui com a espiritualidade para entender, né? E eu entendi isso, então eu preciso ir lá descansar. Não é isso. Você precisa, urgente, desacelerar a sua atividade mental. Né? Desacelerar a sua atividade mental. Vamos ver algumas perguntas e daqui a pouco a gente já entra, mas queria só perguntar, deu para entender mais ou menos qual é o contexto da mensagem que a gente queria trazer hoje? E quem se identificou com isso também? Né? Quem se identificou com a energia alta? Aqui a gente tem outros contextos aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente pegar, na semana passada, nós estávamos com 30 e tantos graus. Não me lembro se foi na terça ou na quarta-feira. Para depois a gente ir para 2, 3 graus. Né? 2, 3 graus, veio uma frente fria que chegou impactando aqui, muita gente também ficou doente, que foi o caso das crianças aqui em casa. Então ainda tem tudo isso, tem toda a nossa interação aqui com o nosso meio, né? A gente diz a 3D, né? O viver aqui, que também trazem outros contextos para cada um, a forma que cada um tem de acesso a isso, né? Onde cada um vive, as pessoas que convivem, né? Imagina você tá nesse excesso de atividade mental, tá cansado, tá, enfim, com várias coisas, e daqui a pouco chega uma pessoa, né? Que a gente entende como um desafio, né? Uma pessoa que chega lá é um grande desafio, né? Ela ou te irrita, ou enfim, né? Vocês sabem, ou é um familiar ou alguma coisa que chega lá e te testa, né? Aí o fio, assim, ele é muito tênue para você deixar sair, né, tudo que não era para sair, né? Fazer um movimento mais desarmônico nisso. Então, tem muitos contextos para cada um, né? Isso não aconteceu aqui comigo, mas a gente sabe que tem, né? Que tem esses movimentos. Então, o fio desencapa, exatamente. Então, é isso, né? É isso que a gente queria trazer hoje. Deixa eu ver algumas perguntas. Né? Você tá lá, né? Já dizer assim, vou ficar quieto, né? Quieto aqui, porque eu já vi que não tá muito boa a coisa,
daqui a pouco chega lá um serzinho que ele vem desafiar tudo, que tirar você mais ainda do seu eixo. Aí você pode se sair muito bem também, isso, né? Tentando controlar a língua, que o Leonice comenta aqui. Tá, vamos lá. Vanessa, quando a gente abriu a live, a gente deu os parabéns aqui para dona Doralice, né? Deixando novamente aqui para ela, talvez ela não tenha ouvido. Mas ficou bem no iniciozinho da live. O que mais que a gente tem? Santa Catarina também tá assim, é pertinho aqui, né? Frio, calor, frio, calor. É um negócio. Tem... Uma vez eu até falei para minha mãe, lógico, eu brinco, né? Quando eu faço tipo umas piadas assim, disso. A culpa é de você e do pai, né? Fizeram nascer aqui gaúcho, agora o cara tem que ficar aqui com essa coisa, frio, calor, frio, né? Umidade. Aqui Santa Maria, para quem conhece Santa Maria, que é uma cidade muito úmida também. Muito, muito úmida. Então, é desafiante a questão climática em viver aqui. Deixa eu ver aqui. A Lívia pergunta aqui, é megalomania achar que está sendo importante na transição planetária? Todos nós somos importantes na transição planetária. Inclusive, para quem viu, a gente fez um post lá no Instagram, esses dias colocando lá que, embora muitas pessoas estejam cansadas, estejam se sentindo desconectadas, várias coisas nesse sentido, elas estão participando e elas carregam dentro delas a energia da mudança. Qual mudança? A mudança de ver um mundo novo acontecendo aqui. Então, isso está dentro das pessoas e elas estão sempre colaborando, quer naquele momento tenham consciência ou não, né? Tá lá, a gente postou isso lá no Instagram, até postou aqui no YouTube também. A Giovana está com tanta energia que até voltou a correr, é ótimo. O esporte, uma atividade física, você está movimentando a energia e trocando, através dos hormônios, um refazimento também, né? Aqui tem alguém botou, deixa eu só ver que alguém colocou que estava aqui, a Miriam colocou, estou na capa do Batman, voando, voando, voando. A gente poderia dizer assim, né, que inveja de você que nós estamos hoje, né, nesse momento. Mas nós vamos melhorar. O bom é que a gente sempre tem tudo nas nossas mãos para a gente se refazer, né? Se refazer. E o Servir Planetário aqui é uma grande oportunidade para isso também. Né? Para isso também. A gente vem aqui e também se refaz quando vem participar do Servir Planetário. Quantas vezes eu já não entrei aqui com dor de cabeça, com várias coisas que eu saía e nem tinha mais, né? Não tinha mais. Teve um dia, para quem lembra, que eu fui dar uma aula lá no Spavo Play e era sobre cocriação ainda a aula. E antes de entrar na aula, eu fechei uma porta no meu dedo. E aí ficou na unha, né? E ficou latejando, e eu pensei, como é que eu vou agora conseguir me concentrar aqui para dar uma aula com essa dor? E aí, simplesmente quando eu entrei para iniciar a aula, eu não me lembrei mais dessa dor. Né? E eu até lembrei assim, quando a gente coloca o foco na mente, a gente consegue, né, as coisas. E então, nem lembrei que tinha feito isso. Só que eu comentei depois isso com as pessoas, e alguém até perguntou assim, então você cocriou isso, né? Fechar a porta no dedo, e aí eu tive que dizer, algum deslize foi feito aqui que deu isso, né? A gente acabou, vamos dizer, cocriando fechar o dedo na porta. Na verdade, foi a pressa, né? Porque eu estava atrasado por algumas coisas, faltava acho que 15 minutos para começar aqui, eu fui lá buscar um casaco e né? Fechei o dedo. Só que eu fechei o dedo um contra o outro, eu abri, ficou um contra o outro ali, onde é que dobra a porta, sabe? Bem onde é que ela dobra. Então, né, aconteceu isso. Só que, né, é os focos que a gente coloca. Então, quando a gente tem, por exemplo, um autoconhecimento, isso está bem andado para a gente, né? A gente se entender,
nós conseguimos, inclusive, dominar a mente, né? Dominar a mente. Inclusive, tem uma aposta aqui em casa, né? Tinha um material, vou contar essa última, tinha um material para puxar para dentro, né, aqui de casa, com carrinho de mão. E eu disse que para as pessoas que eu ia puxar. E eles começaram a fazer apostas, né? Um falou que eu puxava, eles fizeram apostas. Um falou que eu puxava 9 carrinhos, mas o máximo ele disse que eu puxava 15, né? E aí eles apostaram almoços uns com os outros. E eu falei, eles apostaram entre eles, né? Eu disse, vocês podiam ter apostado comigo, porque aí eu ia almoçar a semana inteira de graça. Eu disse, porque eu consigo colocar na minha mente aqui um controle para isso. Se eu colocar na mente que isso é difícil, que é pesado, que não vai dar, que não sei o quê, eu já não ia fazer. Mas se eu colocar aqui que eu faço, vocês vão se surpreender, eu disse para eles. Vocês vão se surpreender porque eu sempre fiz muita atividade física, o corpo da gente tem memória, né, memória muscular, memória de várias coisas, e ainda tem o controle da mente para você estar fazendo isso. E eu disse para eles, então, eu ia almoçar, eu falei, pena que vocês apostaram entre vocês, porque senão eu ia dobrar essa aposta com vocês. Né, mas puxei daí as coisas, ganhei um repuxão, né? A gente diz assim aqui, uma distensão, mas fiz. O frio deixa a gente mais depressivo, né? Por que será? Eu não digo depressivo, né? Porque para mim a questão de depressão, né, é uma coisa muito triste, assim, quando a gente já tem um diagnóstico, tem uma coisa que é bem, vamos dizer assim, não é nada legal. Mas vai deixando as pessoas mais tristes, sim, porque você não tem muita luz do sol, né? O sol, ele acaba sendo luz, né? Entrada de luz, então as pessoas tendem a ficar mais alegres, mais dispostas, quando tem a luz do sol, né, entrando ali. Então, dias mais nublados, dias de chuva, embora a chuva ela lava também, né, quando chove, lava a energia, lava a alma, né? Mas você ficar, como aqui no Rio Grande do Sul acontece muito, de ter dias que a gente não vê a luz do sol, é neblina, que chamam cerração, várias coisas que acontecem aqui, isso sim vai deixando a gente assim ansioso, doido, né, para que veja o sol novamente, principalmente no inverno, né? Agora, lógico, né, quando eu sempre brinco com as pessoas, digo, quando tá frio, todo mundo quer o verão, quando tá o verão, todo mundo quer frio, né? Porque a gente tem que viver cada momento. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem as estações um pouco mais definidas, talvez, do que mais para cima no Brasil. Só que é aquela coisa, quando tá na vivência do inverno, já deu de inverno, né? Pode pular o inverno que vem para o verão. E o contrário também, começa a ter aquele calorão, as pessoas já querem um pouco de friozinho, né? Então, é a nossa mente, é como a gente vai entendendo as coisas, né? Então independente do lugar onde a gente está, né, nós vamos vivenciando aquele lugar, né, vivenciando aquilo, se adaptando com aquilo, mas é lógico que o sol, sim, né, ter sol, ele deixa as pessoas mais felizes, né, mais dispostas. Não estou falando do calor, sol, luz solar, né. Essa última da semana. Por que, Henrique, por que o mal-estar, quando as energias sobem muito, não deveria ser o contrário? É uma adaptação, Simone. O que acontece? Quando... vou tentar imaginar assim. Vou tentar imaginar, não. Fazer uma explicação assim. Imagina que eu, né? Vamos pegar eu. Que eu tenho uma vibração média, tá? É uma suposição. Eu tenho uma vibração média na faixa, sei lá, de 30 Hz, tá? 30 Hz. Se a energia vai lá para cima, para 80, é ótimo. Só que eu vou ter que fazer vários movimentos para me adaptar nesta energia, entende? Nessa energia mais alta. E conforme eu vou fazendo todo esse desenvolvimento energético de campo, de autoconhecimento, de vários fatores juntos, eu vou subindo, expandindo esse campo. E quanto mais eu vou expandindo,
mas eu vou me adaptando com as faixas que correspondem à energia que tem intenciada. Agora, imagina se a minha energia ela é estabilizada, né, na média ali, de uns 12 Hz. Se subir muito, eu vou sentir primeiro, até fazer toda essa adaptação. Então, por isso que quando a ressonância está muito alta, a gente também faz movimentos para se adaptar. E você vai subindo esse campo, a mesma coisa vale quando ela vai lá para baixo. Às vezes você sente mais dificuldade em se manter ancorado quando ela está lá 5, 6, 7 Hz. É mais ou menos isso. Então, é isso, pessoal. Nós vamos iniciar, então, propriamente dito aqui, o movimento energético com as egrégoras. Então, vamos já buscando, né, os nossos... a nossa, como a gente diz, posição, né, como a gente se sente mais confortável, sentado, deitado, e nós vamos relaxando, que isso é importante também, para estarmos podendo participar aqui junto com a espiritualidade desse movimento energético aqui. Então, vamos lá. Respirando. Eu vou fazer o ancoramento aqui. Só para explicar para vocês. Eu vou fazer o ancoramento com a grande fraternidade branca, manto de Arcanjo Miguel, e hoje eu vou colocar a meditação. Eu vou falando os níveis que está, para que cada um se conecte também, tá, com a parte de meditação. Aquela música que a gente sempre coloca. Hoje não vou fazer a rodagem junto, a gente vai colocar a música ali para a gente ir se conectando, tá bem? Então vamos lá. Deixa eu buscar aqui. Vocês verem que quando iniciou a live eu esqueci de me pôr na tela, né? Para ver como que anda a cabeça. Respirando, então, e nós vamos iniciar. Quem quiser, coloca um copo de água também junto, tá? Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e aqui servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta aonde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido, e que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou, que o cavaleiro soerga a espada, e que o plano de Deus se realize, espírito de cooperação. Manto de proteção de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença eu sou, eu invoco aqui agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que eu seja envolvido na sua proteção divina. Peço que Arcanjo Miguel e seu exército de luz estejam comigo durante este dia, zelando pelo meu campo vibracional e minhas pegadas energéticas. Que se forme em minha volta um escudo de proteção, ativando o meu Merkabah de luz, para que eu possa manifestar a minha verdadeira essência na Terra.
Também peço que sejam limpos todos os miasmas geradores de baixas frequências, para que a verdadeira luz inunde o meu ser. Eu sou a luz que mais brilha. Eu sou a essência do Cristo manifestada. Eu sou o Eu Sou. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Então agora nós vamos iniciar aqui o movimento com o SRA, o movimento com as egrégoras. Já vou colocar aqui a musiquinha. Diminuir um pouquinho o volume. Nós vamos iniciar pelo primeiro nível de energia, o nível Missá, agora, sendo ativado, movimentando a energia. Lembre de respirar, lembre de perceber. Iniciando o segundo nível de energia, o nível Lona, ativando agora, movimentando também nosso chakra umbilical. Vamos respirando, percebendo as energias. Vamos para o terceiro nível de energia, Mondaciá, ativando agora.
movimentando a energia, plexo solar. Vamos respirando, percebendo, colocando também as nossas intenções. Nível inteiro vai sendo ativado agora. Nosso chakra cardíaco, conectando com o amor incondicional. Sendo ativado agora, nosso chakra laríngeo, movimentando a energia por ali. Vamos respirando.
Vamos para o 6º nível de energia, nível com teste. Movimentando a energia no nosso chakra frontal. Conexão com a hipófise. Vamos respirando, nos percebendo. Agora nós vamos para o nosso último nível de energia, o 7º, Zialo. Ativando agora a conexão com o nosso chakra coronário. Respirando, percebendo toda a energia. Agora nós vamos nos preparando para a finalização. Vamos respirando, faz algumas respirações mais profundas. Nesse momento nós vamos agradecendo a toda essa egrégora, aos seres que participaram desse movimento, solicitando seu amparo para que auxiliem, desfazendo os mecanismos de proteção que aqui foram utilizados, também fazendo toda a desconexão da energia, onde cada um agora permanece apenas com o que é seu, com a sua energia. Gratidão. Aos poucos vamos retornando para o aqui, para o agora, para o nosso estado de presença.
conforme vocês forem voltando, quem quiser comentar como está se sentindo, como foi para você, para a gente aqui deu até um up, dá para dizer assim, só que já entendendo que não dá para voltar para aquela atividade mental desenfreada que a gente estava antes, né? Mas dá para dizer, eu comentei com vocês que a gente, quando faz aqui, recebe sempre junto também, né? Recebe sempre junto também. Então, estamos aqui, a questão desse puxão, né, esse torcicolo aqui na nuca. Para quem não sabe, a Fernanda, né, a minha esposa, ela é fisioterapeuta, mas eu só peço ajuda para ela nisso em último caso, porque todas as vezes que eu pedi ajudas fisioterápicas, não sei como se diz a palavra certa, ela quase, né, me matou. Eu acho que ela aproveita e desconta ali em mim tudo, toda a força que ela tem, né? O Pilates, quando eu fui fazer, eu fiz uma vez com ela, depois não fiz mais. Mas brincadeiras à parte, a gente queria agradecer também a todos, né, que participam, que a gente forma uma grande corrente, a gente forma uma grande egrégora, um grande campo de energia, e isso é muito importante para todos nós, para o planeta, para todos que estão necessitando. Então, queria dizer que do fundo do coração que a gente fica muito feliz, a gente fica muito alegre, a gente fica com muita amorosidade em poder estar fazendo isso aqui junto com todos vocês. Então, em nome de toda essa egrégora também, queria agradecer e desejar, né, uma excelente semana, um resto de semana que a gente possa estar aqui na quarta que vem novamente, né, e a gente vai se vendo por aí. Então, um grande abraço, um beijo e até a próxima.